Tivemos hoje uma operação da Polícia Federal contra o banco Digimais do Edir Macedo, tá? Qual que é o problema disso? A gente já sabia que o Digimais, que é o banco do Edir Macedo, estava meio mal das pernas aí, estava sem dinheiro e coisa e tal, mas é a mesma situação do caso do Vorcaro. Até o final de 2025, até antes do dia 17 de novembro de 2025, a gente sabia que o banco do Vorcaro estava mal das pernas, né? Que o Banco Master estava mal das pernas. Mas uma coisa é um banco mal das pernas, outra coisa é um banco acusado de corrupção. Aparentemente, o que está acontecendo com o Digimais é isso, tá? Está sendo, aqui ó, uma investigação baseada em relatórios produzidos pelo Banco Central que indicaram indícios de irregularidades, de documentos falsificados. A gente não sabe ainda o que está acontecendo exatamente, não houve prisão de ninguém, mas teve um monte de busca e apreensão no Digimais. Isso aqui tem dois problemas nessa história aqui. O primeiro problema dessa história é que é mais um banco que muito provavelmente vai quebrar, né? Ele não foi fechado, tá? Ao contrário do Master, que quando teve a operação da PF, o Banco Central já determinou a liquidação dele, o Digimais ainda não foi liquidado, mas a Fitch rebaixou a nota do banco por risco de quebra. Ou seja, está todo mundo vendo que vai quebrar o Digimais, não deve durar muito tempo. Quando tem essa situação, é muito difícil o banco sobreviver. Quem é que vai manter dinheiro num banco que está quebrando, né? Quem é que vai comprar o banco? Eventualmente o pessoal fala assim, não pode vender para outra pessoa. Mas quem é que vai querer comprar um banco que está quebrando, né? Não faz sentido isso, né? Então, normalmente já o Banco Central liquida o banco também. Não sabemos o que vai acontecer no caso do Digimais, tá? E agora, o problema todo é o seguinte, se confirmar essa suspeita da PF que havia falsificação de documentos, aí é todo um outro patamar de problemas, né? E sim, isso é um problema que pode afetar pessoas mais à direita, porque o bispo Edir Macedo, embora não seja envolvido diretamente em política, ele tem uma influência política, ele tem muita ligação com muitos deputados e senadores e pessoas da direita. A gente não sabe se isso pode ter alguma repercussão, mas vamos ver o que a gente tem de informação até aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de junho de 2026, meio-dia, e essas notícias foram sugeridas por Bizunga, Morgana, irmã da Greta Thunberg e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o banco de Edir Macedo teve 670 milhões de reais bloqueados, e há uma operação baseada com suspeita de irregularidades. Tá? A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa terça-feira, dia 23/6, a Operação Miragem, que mira a cúpula do Banco Digimais, instituição controlada pelo bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Ao todo, são mais de 50 policiais federais que saíram à rua para cumprir 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. Tá? Então não tem prisão, ninguém foi preso hoje. Isso dá uma dica que talvez a coisa não seja tão séria quanto foi no caso do Banco Master do Vorcaro, né? Quando teve a operação contra o Banco Master, já foi um monte de gente para cadeia já, né? Aqui, ó. A ação ocorre após a investigação baseada em relatórios produzidos pelo Banco Central que identificaram indícios de uma série de irregularidades na condução da instituição financeira, tá? Segundo a PF, a suspeita é que administradores da instituição tenham criado mecanismos para apresentar uma situação financeira mais favorável do que a real, por meio da alteração de informações contábeis e geração artificial de receitas. Então, ou seja, tem falsificação nessa história. Aí é uma coisa mais séria, aí é um caso mais sério. Uma empresa, um banco, alguma coisa quebrar, já é uma coisa séria, evidentemente, já é um problema, já indica que no mínimo a pessoa foi negligente ao gerenciar a instituição, né? Mas em princípio a pessoa pode ser levada a isso sem ter culpa, né? Foi uma ocasião externa, foi um problema adicional que levou ali aquele banco à falência, né? Agora, quando a pessoa começa a falsificar a contabilidade, falsificar títulos, falsificar documentos, aí a situação realmente não tem como defender nesse caso, né? Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, gestão fraudulenta, prestação de informações falsas em demonstrativos contábeis, realização de operações de crédito proibidas pela legislação, ou seja, é um problema sério isso daqui, tá? E bom, as pessoas que estão ligadas a isso daqui, as pessoas que sofreram busca e apreensão estão aqui, eu não vou ler o nome das pessoas, né? Mas tá o Bispo Macedo tá aí, tá? E também teve quebra de sigilo fiscal de uma série de empresas aqui ligadas a essa situação, né? Tá aqui, ó. A PF faz operação, coisa e tal. Então o que a gente sabe é isso, né? A PF investiga fraudes no banco Digimais do Edir Macedo,
670 milhões são bloqueados, tá? Bom, o primeiro problema que a gente vê nisso daí é o problema, mais uma vez, de confiabilidade do sistema bancário brasileiro, né? Com a quebra do Banco Master, depois do Banco Pleno, depois do Banco Victor, teve um monte de banquinhos ali ligados ao Master que quebraram, né? Por interferência do Master, né? Isso, lógico, causou um problema, deixou muita gente com o pé atrás em botar dinheiro em bancos menores, né? Em princípio, os bancões não foram afetados, mas esses bancos menores, o pessoal ficou com o pé atrás de comprar CDB, de botar dinheiro nesses bancos menores, né? E isso, lógico, afeta os outros bancos menores que não tem nada a ver com isso, né? O Digimais, eu acho que é o primeiro banco relativamente pequeno que é afetado por esse problema, embora não tenha ligação direta com o Banco Master, pelo menos até onde a gente sabe, não tem ligação do Digimais com o Banco Master. Lembra, quando quebrou o Victor foi por quê? Porque o Victor é o banco que diz que quer comprar o Master, né? Quebrou o Pleno por quê? Porque o Pleno foi criado pelo Master para sair o Augusto Lima. Quebrou o Will Bank porque era justamente do Banco Master, né? Ou seja, todos os bancos que quebraram nessa leva do Banco Master tinham ligações com o Master. O Digimais é o primeiro que quebra sem ter ligação com o Master. Quebra por quê? Porque também um banco pequeno já estava em dificuldade. Como muita gente deixou de acreditar em bancos pequenos, ficou preocupado de deixar dinheiro em bancos pequenos por conta da crise no Master, tiraram dinheiro também dos outros bancos pequenos, inclusive do Digimais. A situação do Digimais ficou pior ainda, e daí acabou havendo a quebra, né? Então isso já é um problema, esse problema de confiabilidade, isso vai afetar outros bancos pequenos também. E agora com a quebra do Digimais, tende a acender esse alerta na cabeça das pessoas mais uma vez. Será, né, quem tem dinheiro em banco pequeno, será que vale a pena manter o dinheiro lá? Aquele negócio, se todo mundo tira o dinheiro que está no banco, o banco quebra, meu amigo. Qualquer banco, pequeno, grande, não tem essa, né? Então isso daqui pode gerar mais um estresse aí no sistema financeiro brasileiro, tá? Por enquanto, ele não quebrou ainda, tá? Ele continua operando, tá? Aqui, ó, a Fitch rebaixou a nota do banco do Edir Macedo por risco de quebra, tá? A Fitch é uma agência de classificação de riscos e ela diz que há agora a possibilidade real de quebra ou calote do banco, né? A instituição analisa títulos da dívida, emissores e coisa e tal. Então ele não fechou ainda, ao contrário do Banco Master, que quando teve a operação da polícia contra ele já determinou o fechamento também. Não houve isso aqui, tá? No caso do Banco Digimais, ele continua operando, mas a gente sabe que ele está em dificuldades. Então eu não sei se vai ter muita salvação isso daí não, tá? De novo, o principal ativo de um banco é a confiança dos clientes. Se o cliente começa a ficar com o pé atrás, eu acho que eu vou tirar meu dinheiro desse banco, eu não sei se está boa coisa não, né? E o pessoal começa a tirar dinheiro, se todo mundo tira dinheiro do banco, meu amigo, já era, um abraço, não tem banco que fique de pé, né? Então essa é a situação aqui do Digimais. O Digimais, ele é menor do que o Master, tá? Em termos de tamanho, o total de ativos do Digimais é 10 bilhões. A dívida total do Digimais é apenas alguns bilhões. Então, diferente do Banco Master, o Banco Master era, sei lá, uma ordem de grandeza maior do que isso, né? Só o fundo FGC, no caso do Banco Master, pagou 40 bilhões de reais para o pessoal, né? Ou seja, o Banco Master era muito maior do que o Digimais. Ainda assim, é um banco relevante, né? Muita gente tem dinheiro emprestado, né? Pega dinheiro emprestado no Digimais e coisa e tal. Então, o primeiro ponto dessa história é que isso pode gerar, sim, um impacto no sistema financeiro brasileiro, mais uma vez, mais descredibilidade para os bancos pequenos brasileiros, né? O outro aspecto dessa história é que isso daí pode respingar na direita, sim, tá? O Edir Macedo, ele não é ligado diretamente à direita brasileira, mas você já vê aqui o Leonardo Sakamoto comemorando aqui o pessoal da esquerda, né? Divorcar o Edir Macedo, PF anuncia o milagre da multiplicação das fraudes, eu não sei o que lá, né? Ele está comemorando porque ele sabe que o Vorcaro não, tá? O Vorcaro era ligado a todo mundo de todo o espectro político, como a gente falou, pegou a gente da direita, mas pega a gente da esquerda também, pega a galera toda. Agora, o Edir Macedo, a gente não sabe ainda se ele tinha alguma ligação política, tá? O Vorcaro, a coisa que chamou atenção no caso do Vorcaro é que ele tinha muito esse contato com políticos para pedir favores, não se dava dinheiro para os políticos para pedir favor. O Edir Macedo fazia isso também? Não sabemos. Até aqui não temos essa informação, né? Mas não dá para descartar essa possibilidade, né? Há quem diga que no Brasil qualquer empresa um pouquinho maior tem que ter contato político, porque senão não sobrevive no Brasil, né? E eu não descarto isso não, tá? O Brasil é um país tão burocrático, tão cheio de loucuras tributárias absurdas aí, sem sentido, que simplesmente você não consegue ter uma empresa relativamente grande
se não tiver um contato no governo, se não tiver algum político lá dentro para fazer alguma merda para você, né? Então existe esse risco. Não estou dizendo que isso vai acontecer, tá? Não sei. Mas existe esse risco, a esquerda já está comemorando, né? A esquerda não gosta muito dos evangélicos, vocês sabem, os evangélicos tendem um pouco mais à direita do que os católicos, então a esquerda já não gosta mesmo dos evangélicos, já acusa esse negócio de influência religiosa na eleição e coisa e tal. Então tá todo mundo na esquerda comemorando primeiro por ver o Edir Macedo se ferrando aí nessa história. O Edir Macedo, eu não sei se ele vai se ferrar tanto assim, não. Ele tem muito dinheiro, né? Ou seja, o Digimais é um negócio dele, importante, coisa e tal, mas em princípio não quer dizer que ele próprio tenha sofrido algum problema com isso, né? Agora, existe essa possibilidade sim de haver alguma interseção com políticos da direita aí, vamos ver o que a polícia vai identificar nessa história toda aí. Por hora não temos nenhum problema, vamos ficar aguardando para ver o que acontece. É uma notícia ruim, tá? É uma notícia ruim, porque como eu falei para vocês, isso pode jogar mais estresse no sistema financeiro brasileiro, mais pessoas podem tirar dinheiro de bancos pequenos, e aí os bancos pequenos podem também ter mais problemas e acabar quebrando mais, e esse tipo de coisa nunca é bom para uma economia, né? Sempre pode gerar mais problemas, mas vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.